Vamos que vamos, pessoal. Vamos começar aqui criando um R-Script, onde vão ficar os nossos comandos e chamar as principais bibliotecas, o tidyverse e a scale. Essa biblioteca aqui é para formatação numérica de escalas e fazer a leitura dos dados. Vou utilizar este por quê? Porque o nosso arquivo ele está em CSV, é um arquivo grande aqui, que é esse pane 24 horas com dados de compras. A gente pode ajustar algumas leituras de dados, por exemplo, aqui data, ele está em dobro, mas eu quero que fique em date, no formato date. E a gente tem que especificar quais são as informações e na ordem que a gente está passando. Por exemplo, a gente não está utilizando barra, está utilizando traço. E após cada símbolo percentual, eu tenho que dizer a variável que ele está sendo colocado na ordem que eu estou dispondo. Então, eu estou começando por Y maiúsculo, que é o ano completo. Depois, por mês, monte. E day, que é o dia, né? Day. Então, fazendo essa alteração aqui, ele vai colocar na ordem. Ele vai fazer a leitura aqui e vai dizer que agora eu tenho um formato date. Vou alterar aqui para só o nome pane, para a gente trabalhar mais rápido na hora de digitar. E a gente pode, ao invés de mandar importar, clicar aqui, a gente simplesmente pode fazer algo mais interessante, que é copiar. Então eu vou copiar esse processo e vou cancelar essa importação e jogar diretamente o comando aqui no script. E qual seria a vantagem desse processo? E na próxima vez que eu for trabalhar com esse conjunto de dados, eu só vou rodar um comando pronto. O IDR faz parte do tidyverse, então eu não preciso desse comando aqui. E esse último comando aqui é para abrir uma janelinha com o nome pane. Vamos salvar logo isso daqui, tá? Vamos colocar aqui como gráficos de frequência, que a gente vai trabalhar com gráficos de frequência inicialmente. E vamos logo desenvolver nosso primeiro gráfico. Desse primeiro gráfico aqui, a gente vai trabalhar com colunas ou variáveis categóricas. Para isso a gente usa o G1 underline bar, o ggplot, pane, que é o conjunto de dados, as variáveis. Deixa eu colocar aqui na nossa saída pane names. Aqui vai ter os nomes das variáveis. E a gente vai trabalhar especificamente. Eu vou especificar aqui que a gente vai trabalhar com a variável ponto. A variável ponto ele fala de 3 pontos onde a pane desenvolve suas vendas. A gente também pode colocar aqui, dizer que isso aqui é meu X, e vou dizer que eu quero cores com relação também a essa variável ponto. G1 underline bar, e aqui embaixo eu vou colocar esse G1. Vou rodar isso daqui, e na minha saída ele vai mostrar o gráfico. E por eu ter colocado aqui as cores no ponto, ele tende a colocar uma legenda. Mas essa legenda não tem muito sentido prático. Então a gente vai retirar ela com o tema legenda .position igual a nome. Eu rodar isso aqui de novo, eu vou retirar a legenda, mas antes de fazer isso eu quero fazer uma nova proposta que a gente baixou. A gente fez uma chamada a library scale
e a gente vai querer acrescentar uma numeração em cima das barras, tá? Então a gente vai fazer aqui G1 underline texto. Então é um texto que eu quero colocar, onde esse texto eu vou querer colocar uma estatística count AS, onde aqui dentro desse AS eu vou colocar aqui um label, e nesse label aqui a gente tem uma função que é after stat, e a gente coloca aqui count. Isso aqui já é suficiente para gerar esses dados de contagem, mas ainda tem coisas para melhorar. Mas na posição, não é muito interessante essa posição, então vou colocar aqui esse argumento v just igual a 0.5. Ele vai dar uma pequena subida desculpa, tinha que ser negativo. Então ele deu aqui uma pequena subida. É o que a gente queria. Claro que fica mais visível se eu der um pequeno zoom aqui, fica mais claro. E também perceba que essa quantidade aqui é um número completo, ele não tem a identificação da casa de mirar, né? A cada 3 números ela vai ter um pontozinho aqui para indicar. E para fazer esse processo, a gente pode utilizar uma função. O que, que eu estou dizendo aqui? Em vez de eu trabalhar aqui com essa quantidade de conta, eu vou trabalhar com ela formatada, usando o format. Certo? Esse format aqui, estou dizendo, eu quero formatar esse número aqui e eu quero acrescentar algumas informações importantes. Que informações? Eu quero dizer, vou colocar aqui mais para baixo, eu quero dizer que meu big.mark é igual a ponto. A linguagem natural do R é inglês, né? Então, ponto é utilizado para casa decimal. Então, também no decimal, ponto mark, eu tenho que dizer aqui que eu quero que isso seja vírgula, para não haver nenhuma confusão. Vamos rodar esse comando aqui do jeito que ele está. Vou dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada de como ficou o gráfico após essas alterações. Ok? Assim a gente encerra nosso primeiro gráfico.